Chegamos hoje no tom harmônico desta onda encantada. O tom harmônico pergunta como potencializar o meu propósito. Estamos navegando na onda encantada. A estrela, então, é a estrela que está perguntando? A forma da estrela potencializar o seu propósito se dá através do humano. Influência, sabedoria, livre-arbítrio. Lembrando que nós estamos navegando na onda encantada que nos mostra as ideias que nós temos para que sejamos conscientes de como estamos pintando o cenário à nossa volta, a estrela, né? Uma ideia que se integra, uma ideia que faz sentido. Então, essa ideia se potencializa quando é consciente de si mesma, quando você é consciente do seu caminho, quando você é consciente do seu processo. O humano é aquele que faz isto, pois ele reconhece que foi ele que se levou até os lugares, foi as suas escolhas que fizeram as coisas acontecerem. Ele reconhece que não há vítimas nem culpados, não há ninguém a quem ele possa apontar o dedo em relação à situação na qual ele está. Não há um salvador que vai vir te salvar, é você tomando consciência do caminho e fazendo então escolhas diferentes que vai gerar realidades prováveis diferentes. O humano então é aquele que se sabe rei do seu castelo. O seu castelo seria a natureza da sua realidade pessoal. A vida é um drama criado por Deus onde você é o ator principal. O humano sabe isto e busca então criar de maneira consciente os próximos passos, já que ele reconhece dentro da sua linha histórica quais são os portais que ele abriu que não funcionaram, quais são os portais que ele abriu que deram certo. Dentro das oportunidades que eu tenho hoje, quais têm a maior probabilidade de funcionar. O humano, então, é aquele que busca criar de maneira consciente. Ele sabe que a influência que ele tem é sobre seu caminho. A sabedoria vem da escolha certa e o livre-arbítrio traz, então, o poder da escolha. Potencializo com o fim de influenciar, comandando a sabedoria. Selo o processo do livre-arbítrio com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder do fogo universal. O guia no dia de hoje, então, é o Sol, iluminar vida a fogo universal. Esse humano no dia de hoje, que busca criar de maneira consciente, está inspirado pela clareza de saber quem, como, quando, onde estão fazendo seus meus movimentos. Quem sou, onde estou, por onde vou, o Sol já respondeu essas questões. Ele nos traz o princípio da iluminação como um processo do vir a ser, não como um destino. Você está iluminado agora? Uma criança que não sabe somar e aprendeu a somar se ilumina em relação à versão dela que não sabia somar. Você veio enfrentando desafios, superando eles, se iluminando em relação a eles. Todos nós temos processos em aberto. Então todos nós estamos em processo de iluminação em relação ao caminho que estamos escolhendo. O Sol então nos traz a clareza do aqui e do agora. Quais são as habilidades e ferramentas que estão disponíveis a mim hoje, para que eu possa trilhar os próximos passos de forma clara. Esse seria então o Sol. No centro temos o humano, aquele que busca criar de maneira consciente, inspirado então pela clareza, inspirado pela iluminação de saber, de conhecer onde está agora. A energia de apoio no dia de hoje é a mão. Conhecer cura a realização. A mão nos fala sobre a forma na qual nós estamos resolvendo os nossos desafios. Ele nos traz o princípio do análise da base de dados que nós possuímos. Todos nós temos processos em aberto e esse processo é um desafio que precisa de cura. Então, conhecer qual é a base de dados que você tem para poder estabelecer o processo de cura. Se falta alguma informação, a mão, então, nos faz consciente dela. O cosmos se usa de todos os meios à nossa volta para passar uma mensagem. A mão, então, trabalha com esses pontos. Cremos tudo de acordo com a nossa base de crenças, então a mão vai se nutrir dela também, para que a partir dela você possa se tornar consciente dos pontos que precisam, para que você possa então fazer esse processo, essa trilha, conhecer, estruturar um plano, cura, executar esse plano, realização, resultado dos passos anteriores. A realização traz mais informação que enche então a bagagem e então o processo vai se desdobrando. A mão então nos auxilia a entender onde nós estamos dentro do nosso processo de autoconhecimento. Qual é o processo que está aberto agora? De que forma eu estou lidando com isso? Quais são as ferramentas que eu possuo que me podem auxiliar a passar por isso? A energia de desafio na corte do amor, a melhor forma que o universo tem para nos fazer evoluir no dia de hoje é o vento. Comunicar alento espírito. O vento nos fala sobre a forma na qual nós estamos passando adiante as nossas mensagens. Pensamento, palavra, ação é a trindade que nós usamos para poder trazer informação para a fisicalidade. Se tem um delay na informação, se eu estou falando de uma coisa, mas atuando de outra forma, existe uma quebra, né? O vento nos auxilia a perceber que o cosmos não ouve as tuas palavras, as palavras simplesmente representam desejos. É o desejo de estar numa faixa frequencial específica. Esse mantra simplesmente nos coloca na faixa frequencial que ele representa. Porém, o que realmente importa é o que eu vou fazer.
a partir desse ponto. O vento nos auxilia a perceber então que o nosso movimento está contando a nossa história. Você tem um conceito no seu centro, esse centro já está apontando para algum lugar, você pensa sobre isso, você fala sobre isso, a sua forma de ação então traz essa história, essa narrativa. O vento nos auxilia a identificar então qual é a história, qual é a narrativa que eu estou contando para mim, quais são as minhas verdades e qual a forma que eu estou escolhendo passá-la adiante. Pensamento, palavra, ação. Hoje nós pensamos como sol, falamos como mão, atuamos como vento. Isso desperta o oculto do dia que se dá com a lua. Purificar, fluxo, água universal. A lua nos fala sobre a história, nos fala sobre os ciclos, nos fala sobre o fato de que nós somos seres históricos. A nossa mente, o ego, precisa da história. A consciência não precisa, ela simplesmente é a todo momento. Porém, nós estamos no processo do vir a ser, então nós precisamos da história. Ontem, hoje e amanhã, 1, 2, 3, o ciclo que se forma para poder identificar onde eu estou em relação ao que eu estou me transformando. A lua nos ensina que os ciclos vão sempre se repetir. A questão está em não ser a mesma pessoa, não ser o mesmo indivíduo. À medida que você consiga fazer isto e vem de novo a mesma marca energética e você conseguiu fazer sua tarefa de casa e você lida então com esse evento de forma diferente, cria realidades prováveis diferentes, você se vê vivendo, experienciando aventuras diferentes. Se vem numa marca energética e você ou não a resolve ou a resolve da mesma forma, você não sacou, você não integrou então a informação que estava dentro dessa experiência, você vai ter que repetir essa lição. Não no mesmo lugar, vão ser diferentes pessoas, diferentes ambientes, mas a marca energética vai ser a mesma. E se você continuar fugindo dessa situação, a consequência vai ganhando mais massa, a consequência vai ganhando mais forma, fazendo com que em algum ponto a consequência seja tão forte que te faça perceber que esse não é o caminho. Lua. A lua então vem hoje com o superpoder, nos ensinando, nos mostrando, nos ensinando a perceber a história que estamos criando. A vida é um drama criado por Deus onde você é o ator principal, você é o dono da sua história. O que em destino representa o resgate do ego. Hoje resgatamos o ego através do humano, através da influência, da sabedoria, do livre-arbítrio, do fato de fazer escolhas que me levem cada vez mais perto da realidade que eu realmente quero para mim. A lua está no oculto no dia de hoje, representando o resgate da alma. Hoje resgatamos a alma, reconhecendo então a nossa história, reconhecendo que os ciclos sempre vão se repetir. Estamos inseridos numa espiral de evolução, porém, existem 3 formas de lidar com isso. Uma, repetindo ciclos. Uma vez você repete tantos ciclos e não entende, você vai ter que rever as lições que você já tinha superado. Então, você desce uns degraus, você começa a vivenciar coisas que você já tinha passado, para que você possa então entender de onde você vem e entrar de novo naquela situação. E poder então fazer o 3º nível, que seria assim subir, entender, aprender com essa situação. E então fazer uma escolha diferente, ser ativado em relação a esse ponto. Uma ativação seria a integração de uma ideia, né? Isto aqui realmente não faz sentido, isto aqui eu realmente não vou fazer mais. Ou isto aqui faz sentido, isto aqui eu vou agregar para mim, para minha forma de ação. A lua então nos auxilia a identificar este processo. O sincronar é uma ferramenta de autoconhecimento que não nos fala o que vai acontecer, mas nos mostra a marca energética, a trilha energética do fluxo que está vindo. Os arquétipos são entidades vivas de 4ª dimensão que entram em contato conosco para poder se vivenciar na matéria. Porém, você precisa conectar com eles. Você precisa integrar a mensagem que eles estão trazendo e não é na mente, é na forma de ação. À medida que hoje, por exemplo, você esteja buscando criar de maneira consciente a sua história, você já estaria sendo humano. E o humano se apresenta fazendo essa ideia crescer para que você possa ter mais base de dados em relação a ele. Um ótimo humano harmônico, amarelo, a todos nós.